Olá, personas, sejam todos bem-vindos e vamos a mais uma aula da série Radiciação, Conceitos Básicos. Esta é a aula 6 e falaremos um pouquinho da propriedade 3, a terceira propriedade, que é raiz de raiz, que podemos resumi-la como produto dos índices. Vamos a alguns exemplos. Vamos pegar aqui as expressões. Eu leio assim, ó, parece um monstrinho aqui, mas é tranquilo, ó. Raiz cúbica da raiz quadrada de 64. Veja que temos raízes embutidas aqui, raiz de raiz. E vamos pegar aqui raiz sexta de 64. Daí, olha só, este raiz cúbica da raiz quadrada de 64, calculamos sempre de dentro para fora, ou de onde terminou a leitura. Ó. Raiz cúbica de quem? Da raiz quadrada de 64. Então vejam que para calcular a raiz cúbica eu tenho que calcular primeiro a raiz quadrada do número aqui. Então calculando aqui a raiz quadrada de 64, eu vou repetir isso aqui, porque não estou calculando ainda. Raiz quadrada de 64, que número multiplicado por ele mesmo duas vezes? No caso é 8. 8 vezes 8, 64. Agora, eu vou calcular a raiz cúbica de 8, que é o resultado da raiz quadrada de 64. Raiz cúbica de 8, eu me pergunto, que número multiplicado por ele mesmo 3 vezes para chegar em 8? No caso é o 2. Porque 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. 2 elevado ao cubo é igual a 8. Então vejam que eu posso entender aqui, ó, que raiz sexta de 64 ele é igual, esse valor é igual a 2. Por quê? Pois que número multiplicado por ele mesmo 6 vezes vai dar 64? É o 2. Porque 2 elevado a sexta é igual a 64. Tá bom? Então veja, comparando agora, eu tenho ó, raiz sexta de 64 igual a 2. E a raiz cúbica da raiz quadrada de 64 igual a 2 também. Então, se tem o mesmo valor, eu posso escrevê-los assim. Tá aqui. Bom? Então tá demonstrado aí. Veja o que foi feito, ó. Veja o que foi feito. Repetindo aqui, ó, raiz cúbica da raiz quadrada de 64. Vejam que, olha, essa passagem aqui, ó. Aqui o índice é 2. Só colocar aqui para destacar um pouquinho aqui, ó. O índice é 2. E vejam que da raiz cúbica da raiz quadrada, podemos escrever como a raiz sexta. E o que eu faço com o 3 e o 2 para chegar em 6? Então vejam que é a multiplicação. Então ficaria assim, ó. Esse índice aqui que é o 3, vezes esse índice aqui que é o 2, de 64. Tá vendo? Vou chegar nesse 6 agora, ó. 3 vezes 2, 6, raiz sexta de 64. Lembre-se que raiz cúbica da raiz quadrada de 64, chegamos em 2. E a raiz sexta de 64, também chegamos em 2. Isso indica o quê? Que quando tivermos raiz e raiz, eu posso simplificar isso aqui, ó, como produto dos índices que tiverem aqui. Então não importa quantas raízes embutidas tenhamos aqui.
eu multiplico os índices, fica como uma raiz só, com o produto aqui dos índices, e permanece o número final aqui da última raiz aqui dentro, aqui, ó. Tá bom? Então, vamos ver outros exemplos aqui, ó. Aqui do lado, aqui, ó. Raiz quinta da raiz cúbica de 2. Eu multiplico os dois índices, fica 5 vezes 3, numa raiz só, e permanece o último radicando aqui, ó. 5 vezes 3, 15, então raiz 15ª, ou raiz de índice 15 de 2. Tá? Então veja que essa forma é mais simples do que esta daqui. É a mesma coisa, mas essa aqui é mais simples. Outro exemplo, ó, raiz quadrada da raiz quadrada de 10. Muita gente olha isso aqui e se assusta, né? Mas é simples, olha só. Esse índice aqui não tem nada, então é 2 aqui também. Então fica 2 vezes 2 numa raiz só. E o último radicando aqui é o 10. Então, isso aqui simplificado fica a raiz quarta de 10. Não é uma raiz exata, mas numa situação de uma expressão, por exemplo, dá para desenvolver. Tá bom? Generalizando, então, como ficaria? Ficaria aqui, ó, a raiz de índice m da raiz de índice n de a. Simplificando, como nós vimos nos exemplos numéricos, esses dois índices, nós fazemos o produto entre eles. Tá bom? E é isso, ó. Agora temos algumas condições aqui, ó. Este A aqui, este A tem que pertencer ao conjunto dos números reais não negativos. E o M e o N pertencem ao conjunto dos números naturais. E também este M tem que ser maior que 1 e o N tem que ser maior do que 1 também. Eu tenho que me atentar a essas condições, porque aqui não pode ser nenhum e nem o 0. Nenhum número, muito menos negativo aqui, ó, tá bom? Tá certo? Então aqui está a propriedade quando é raiz de raiz. Eu faço o produto dos índices. Forte abraço, até a próxima!